Olá, Thaís Helena de Silos Colos é a minha entrevistada de hoje. Ela é uma produtora, uma gestora e eu também chamo de uma empreendedora cultural em Uberaba. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Movimento para a gente falar dessa sua trajetória. Obrigada, Vacira. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Você está comemorando 3 anos da Inventaria. Depois a gente vai falar sobre os trabalhos anteriores, da alternativa cultural. Mas agora, nessa data de 3 anos da Inventaria, o que é a Inventaria? É o verbo? Como é que você batizou esse local lá dos seus inventos? Na verdade, a gente pensa inventaria como um local, né? Não como... É também um verbo, porque é um verbo do fazer, né? Do inventar. Mas é uma casa de invenções, né? Uma casa de experiências. Na verdade, o que a gente propõe hoje na Inventaria são experiências, né? De novos olhares para alguns tipos de conhecimento. É uma ideia de que a pessoa possa investir no seu autoconhecimento através dessas experiências. E são muitos saberes ali acumulados ao longo dessa trajetória sua. Entre eles, a gente pode falar da massoterapia, do piano, para quem não sabe cantar. Como é que é? Explica aí, que tem outros, né? Tem muitos. Sim, eu digo que a grande trunfo da Inventaria são os profissionais, são os professores que estão lá conosco. Porque nós temos excelentes profissionais em diversas áreas, propondo trabalhos bastante diferenciados dentro das atividades que eles se propõem a fazer. Então, por exemplo, nós temos o Desafinados, né, com o professor Daniel Lopes, que é um trabalho que é esse que você disse, o Daniel é pianista, mas ele trabalha com a cantoterapia, que é um trabalho muito inovador no sentido do cantar, né? E de entender e experienciar o canto num outro lugar. Então, assim como a cantoterapia, nós temos a massoterapia, nós temos os trabalhos manuais, o macramê, o bordado, nós temos estudos com a antroposofia, nós temos constelações familiares, nós temos terapias artísticas, enfim, uma gama de possibilidades onde a pessoa possa estar investindo um pouco nesse processo de individuação, né? Você descobrir os seus talentos, né? Descobrir quais com prazer, né? Isso também é importante. Eu acho que a Inventaria é um lugar de se aprender com alegria. A gente preza muito esse caminho. Esse aprendizado, Thaís, ele é por ciclo, ele é pontual ou é contínuo, permanente? Depende da proposta, né? Nós temos atendimentos individuais, como é o caso da massoterapia, como é o caso da terapia artística, né? E como é o caso da constelação, que são trabalhos com agendamentos prévios de horários individuais. Mas nós temos também trabalhos com alguma continuidade, né? Nós temos trabalhos terapêuticos em grupo, nós temos a própria cantoterapia, que a duração é de 4 meses. Então, depende um pouco da proposta. O bordado, por exemplo, nós temos os módulos, cada módulo dura 8 encontros, 2 meses. Então, é uma proposta que depende muito, né, da escolha do aluno, né, ou do paciente, como ele quiser experimentar isso naquele momento. Então, tem propostas que são pontuais e tem propostas que são contínuas. Esse espaço da cultura e da arte foi inaugurado, primeiro foi com os Desafinados, que começou? O primeiro trabalho na Inventaria começou com o Desafinados, sim, né? Foi a nossa primeira proposta, né? Mas, na sequência, dentro do primeiro semestre já de funcionamento, nós já recebemos a Suzy com a massoterapia, já recebemos a Sálmia Santuza com os bordados, né? Logo em sequência, a Cláudia Monteiro com a terapia artística. Então, foi um trabalho... As pessoas que estão hoje na Inventaria praticamente estão conosco quase que desde o início da proposta.
E esse público, Thaís, como que ele existe em Uberaba? Pelo jeito você está ampliando as ofertas, porque tem um público muito interessado nesse tipo, que eu até quero usar a palavra aqui, de tratamento, porque a arte também, ela potencializa, né? Com certeza, e a gente entende a arte ali dentro da inventaria como terapia, né? Nós trabalhamos com arte e terapia, né? E com terapias corporais também, porque dentre as possibilidades eu também não falei da dança, a gente tem um trabalho de dança intuitiva, então a gente tem esse olhar para essa descoberta, para esse aprendizado através da arte e através do corpo, né? Então a gente tenta somar essas possibilidades. O público, Evacira, que você me perguntou, o nosso público hoje na inventaria é essencialmente adulto, né? Até porque nós não oferecemos ainda nenhum tipo de atividade para crianças ou adolescentes, as nossas propostas ainda são focadas com o público adulto. Como sempre, quase que essencialmente mulheres, é muito difícil levar os homens para esse tipo de trabalho. Eu digo como sempre porque o meu público na alternativa também era muito feminino, né? Então, a maioria do nosso público são mulheres e a partir de 25 a 30 anos a média, mas nós temos muitas pessoas hoje da terceira idade frequentando esses trabalhos, muitas mulheres e alguns homens na faixa etária aí entre 65 e 80 anos, que fazem os trabalhos tanto corporais quanto os trabalhos de terapias artísticas. Então, é um público adulto, né? E quase sempre um público muito buscador, né? Quem busca esse tipo de alternativa, normalmente são pessoas que já passaram por outros trabalhos e por outras propostas também. Então, é um público muito aberto para novos olhares e novas descobertas. Eu costumo dizer que nós temos muitos mergulhadores lá, são pessoas que mergulham a fundo nesse processo da autodescoberta, do autoconhecimento. É daí que vem o seu slogan, que é inspirar e transformar. Isso. Esse slogan vem desse lugar onde você encontra pessoas que te inspirem, né, a buscar essa transformação, quer dizer, essa possibilidade de transformação, né? Não é que exista um caminho já delimitado para essa transformação, né? Você começa e você tem que chegar em tal ponto. Os cursos da inventaria, os encontros são cursos livres, né? Nós não temos avaliações, nós não temos provas, nós não temos, os alunos do Desafinados costumam dizer que eles querem repetir, né, para poder continuar no próximo semestre, mas a gente não tem nenhum tipo de avaliação nesse sentido, né? Então são cursos livres, né, e com essa possibilidade de transformação, depende do que cada um vai encarar ali, do que cada um vai, né, prosseguir dentro do seu processo e da sua descoberta. Mas a princípio é isso, a gente quer que a inventaria seja um lugar onde as pessoas encontrem pessoas inspiradoras e que estejam dispostas para trilhar esse caminho da transformação. Você é formada em Comunicação e Artes em São Paulo, acho que mais ou menos em 1984, 1985, você chegou em Uberaba e depois nós vamos falar sobre a história da alternativa, né? E de você ser livreira. O que é ser livreiro? Olha, a experiência com a alternativa, porque a minha formação é em editoração dentro da Escola de Comunicações e Artes, a minha primeira formação foi em editoração. Depois eu fiz português e linguística. Eu sou filha de professor da área de português, né? Meu pai era professor de língua e literatura brasileira e portuguesa. Eu convivi desde muito nova, desde bebê, com os livros, né? Então, eu sempre fui uma leitora voraz, assim, eu sempre gostei muito, ler para mim sempre foi uma atividade tanto de estudo como prazerosa, de lazer, algum de conhecimento. Tipo em específico da literatura?
Eu acho que dependia muito da época, né? Eu sou uma leitora bem eclética, eu gosto muito de poesia, gosto muito de filosofia, gosto muito de literatura brasileira, mas eu acho que já passei aí por várias fases diferentes de gosto literário. Eu gosto mesmo são dos livros, de uma forma geral. Eu sempre me dei muito bem com eles, sempre convivi com os livros desde pequena. Sou filha de professor de português e de língua e literatura brasileira e portuguesa, então eu aprendi a gostar dos livros desde muito pequena. E ser livreira para mim foi um acidente de percurso. Como foi? Eu sempre gostei muito de frequentar livrarias, né? Livrarias e sebos. Quando eu morei em São Paulo, eu era frequentadora assídua desses lugares. E quando eu cheguei em Uberaba, eu senti muita falta dessa possibilidade, né, de livrarias que atendessem às minhas expectativas enquanto leitora. Então, essa ideia de uma livraria veio de uma necessidade minha como leitora. Eu imaginava, bom, outras pessoas, né, na cidade devem ter a mesma dificuldade em encontrar livros mais variados de outras áreas, além das que eram oferecidas por aqui. E aí eu fiz uma proposta para o meu pai, né, que morava na época em Ribeirão Preto e tinha acabado de se aposentar, se ele entraria de sócio comigo e a gente poderia abrir uma livraria aqui em Uberaba. Então, assim foi a ideia. Foi um pouco pela falta de mercado de trabalho na minha área de editoração. Tá? Sim. Eu tive um pouco de dificuldade em me encaixar no mercado, e então eu acabei Resolveu pensando empreender. Nessa ideia do comércio, mas que o varejo nunca foi uma opção, nunca tinha sido até então uma opção para mim de trabalho, sabe? Eu nunca tinha pensado em ser uma empresária, em ter um comércio, em trabalhar com varejo de livros. E funcionou bem? Funcionou muito bem. Por que fechou? Funcionou durante quase 30 anos, né? Nós estávamos para fazer 30 anos, faltavam alguns meses quando nós fechamos a Alternativa. Bom, são vários fatores, né, de percurso aí para avaliar o fechamento, mas vou tentar listar alguns principais. O mercado como um todo, né, não só local, mas do país todo e até do mundo, né, que já havia passado por esse processo antes do Brasil, a chegada da internet, né, as possibilidades de compra com preços bem mais reduzidos e entregas muito mais rápidas do que as livrarias físicas, fizeram com que muitas livrarias e muitos livreiros desistissem dessa profissão, né? Mas somado a isso, o mercado do livro didático, que era um mercado forte para a gente, porque ele sustentava um pouco os outros meses do ano, né, com a venda de livros escolares, ele também foi substituído pelas apostilas, né? A maioria dos colégios ou das grandes escolas apostilaram, então houve uma queda significativa, né, de venda nessa área também. E hoje, eu olhando para essa história, né, eu vejo que houve um erro de cálculo aí como empresária no momento em que eu crio uma nova sociedade e amplio muito o negócio, né? Eu vou para um espaço muito maior, aí eu amplio o café, amplio a possibilidade, o acervo do sebo, coloco essa questão dos cursos em funcionamento, alguns cursos funcionavam lá também. Eu acho que foi um modelo de negócio muito amplo para o que a cidade absorvia na época, sabe? Então, assim, a gente não teve público suficiente para manter uma proposta com tantas frentes. Tá? Então, eu acho que é uma soma de fatores. Porque lá você tinha também aquele espaço dos eventos, né? Sim. Que você já tinha alguns eventos menores, mas que eram lançamentos de livros, saraus, né? Eventos com música, eventos com teatro, né? Peças de teatro.
trabalhos de contação de história para adultos, contação de história para crianças, né? Próprio trabalho com o Daniel, o Desafinados começou na alternativa, né? Então nós tínhamos muitas propostas culturais ali, né? E sem contar a infinidade de participações em eventos culturais da cidade, né? De parcerias, né? Nós praticamente atendimos quase todo mundo, pelo menos tudo que fosse possível, né? E aí estávamos em todos os eventos, com a banca, com os livros do autor que estivesse presente, se não o autor do tema ser abordado por um workshop, por uma palestra, por um congresso, enfim. Nós sempre estávamos presentes, né, nesse tipo de evento ligados à área da educação e da cultura. Você esteve presente também, Thaís, num barco literário no Amazonas. Estive. Conta pra gente essa história, essa experiência, porque parece que foi muito interessante. Foi muito legal mesmo. Essa experiência existe, né? Até hoje. Ela é promovida pela Livraria da Vila, em São Paulo. Uma vez por ano, a Livraria da Vila faz um trecho ali do Rio Amazonas, né? Num barco local, onde acontecem várias atividades com autores, né, renomados e outros artistas da área cultural, né, de outras áreas da arte e da cultura. Então você fica ali 4 ou 5 dias numa imersão cultural, né, numa natureza exuberante, com alguns passeios voltados para a natureza, né, para poder conhecer um pouco do rio, da floresta e daquelas comunidades ribeirinhas, e curtindo essa proximidade com autores, com músicos, com contadores de história, com atores, enfim, 24 horas com esse envolvimento? Isso, cada versão traz uma proposta diferente, né? Mas você tem manhã, tarde e noite, uma programação extensa onde você pode estar ali em contato, não só com essas pessoas que são as estrelas da festa, mas com um público muito homogêneo, né? Porque ali só tem dentro daquele barco pessoas que gostam do livro, né? E da literatura. Então você encontra muita gente interessante. Foi uma experiência incrível. Você foi bem no início, né? Acho que uma das primeiras versões. Eu fui na segunda edição. Na segunda edição. Isso, fui na segunda edição. Eu penso que hoje já deva estar, não estou me lembrando exatamente que ano eu fui, acho que eu fui em 2012. Então já são várias edições aí, né? Eles devem estar aí pela 7ª edição. Eu não sei se houve algum ano que não aconteceu o projeto, né? Mas eu penso que ele está contínuo desde o início, assim, com um público sempre lotado. Assim, há uma procura enorme. Isso significa que as pessoas gostam dessa proposta, as pessoas querem ler, apesar da informática, apesar dessa tecnologia e ao nosso alcance, as pessoas gostam de livro? Sim, as pessoas gostam de ler. O que eu vejo na nossa realidade local, que eu senti durante esse meu percurso como livreira, é que a gente não conseguiu ampliar muito esse público, sabe? Assim, a gente não conseguiu fazer com que esse público crescesse. A minha expectativa de vir para uma cidade com tantas faculdades e depois a universidade, né? Eu esperava encontrar um público maior, consumidor de livros. A gente colocou inclusive a opção do sebo, porque as pessoas reclamavam muito que era por questão financeira, mas a gente viu que não, né? Nós tínhamos livros de excelente qualidade, a preços muito acessíveis, né? E mesmo assim as vendas não eram tão significativas. Mas eu acho que as pessoas gostam sim do livro, gostam da leitura. E o que acontece nessa questão comercial é que hoje elas compram onde elas encontram o menor preço, de uma forma mais rápida e que dentro da visão delas mais confortável, né? Nós tínhamos uma proposta de vender, né? No sentido de oferecer
junto com o livro, uma experiência de se estar numa livraria. Né? Então nós tínhamos uma proposta do café, nós tínhamos uma proposta de eventos culturais, de você encontrar pessoas, né? Você fazer um passeio, né? Exatamente. Fazer parte do seu lazer, porque é gostoso passear na livraria. Isso, nós tínhamos muitos presentes, né? Ligados à arte, ao artesanato, né? Muitos presentes diferentes. Então a gente se organizou, se preparou para que estar na alternativa fosse de fato uma experiência cultural, né? E eu acho que as pessoas optaram um pouco mais pela agilidade, né? Pelo menor preço, porque a internet trouxe isso, né? Ela trouxe um preço muito mais acessível do que o preço de uma livraria física. Você compra um livro pela internet e recebe hoje com 24 ou 48 horas, enquanto o livreiro espera 5, 7 dias úteis para chegar na loja dele, para te avisar, para que você vá buscar. Então, é um processo muito diferente, né? Então, eu compro com mais agilidade, com menor custo, né? E dentro do meu conceito, com mais conforto e comodidade, porque eu não preciso sair de casa. Então, existiu aí um salto, né? É um novo modelo, né? Exatamente. Que se instalou. Que eu acho que não era mais o modelo da alternativa. Você tem uma atitude, Thaís, de pensar, ter as ideias, colocar em prática e trazer para esse autoconhecimento, que é uma palavra muito boa que você utiliza. O que as pessoas estão buscando hoje? Esse conceito também de felicidade, esse espaço que você oferece, todo mundo quer ser mais feliz, não é? Sim. Será que esse é o primeiro passo? Eu quero ser mais feliz, ou então eu vou lá e de lá eu sair mais feliz? Olha, o que eu percebo hoje, eu percebo que as pessoas estão buscando estar com os seus iguais, né? Iguais no sentido de propósito de vida, não iguais, né? Eu acho que ali a gente trabalha com uma diversidade muito grande de pessoas, mas tenho propósitos muito próximos das pessoas que estão nesse lugar. Então eu vou até esse lugar para conhecer pessoas interessantes, que para mim são, né, pessoas interessantes, com quem eu possa trocar ideias, né, estar num ambiente seguro, tranquilo. E eu vejo que as pessoas andam procurando muito atividades que sejam desestressantes, sabe? O silêncio está em alta, eu costumo dizer, sabe? As pessoas andam procurando atividades onde elas consigam se ouvir, tá? Então, tudo bem, eu venho, eu escuto, eu recebo, mas eu quero um tempo para que eu possa entender isso, eu possa decodificar, eu possa, né, construir o que é a minha verdade, né? Então, eu acho que as pessoas andam buscando, pelo menos na inventaria, com a experiência que eu tenho, essa experiência de estar num lugar que ofereça esse tipo de vivência. Não sei se isso é a felicidade, eu acho que pode ser um pedacinho da felicidade, né? Pode ser uma faísca de felicidade, mas sim, eu creio, eu acredito nisso, por isso eu faço esse trabalho, que aí a gente volta um pouco para a questão do slogan, que isso inspire as pessoas a continuar buscando outras fagulhas em outros locais, com outras pessoas, né? Ou levar essa experiência para dentro da sua família, para dentro do seu trabalho, para os seus amigos, né? Para um companheiro de viagem, para aquela pessoa que sentou ao seu lado, numa sala de espera de um consultório. Eu acredito que é um conhecimento e um tipo de energia que se propaga, né? Eu acho que você busca para você e, né, numa sequência de formas muito diversas, você leva isso de alguma forma para as outras pessoas também. Thaís, e o que você ainda inventaria para a inventaria? Olha, Vacira, eu tenho alguns projetos, assim, algumas ideias, né? Eu costumo dizer que eu tenho ideias demais, eu não tenho tempo de executá-las, mas eu vou
escolhendo dentro das minhas possibilidades hoje, né, dentro da minha fase atual de vida, o que é possível fazer e o que é possível inventar e trazer de novo, né? A dança intuitiva é um projeto novo que começou recentemente, que era um projeto que eu queria muito, ter uma atividade de corpo com dança ali, naquele espaço, e é um projeto que está se realizando, né, e que está começando agora. E tem um outro projeto que são as conversas inventantes, que também é recente, a gente começou a questão de um mês, e também era uma ideia antiga, que seria o quê? Uma possibilidade de trazer para a inventaria pessoas que não estão fazendo nenhuma atividade regular lá. Então, eu não sou um cliente da inventaria, não sou um aluno, não sou um paciente, mas eu quero estar nesse espaço, eu quero conhecer, eu quero poder estar lá de vez em quando. Como é um espaço que só funciona quando existe atividade, não é mais como a livraria, por exemplo, o varejo, que você fica 8, 10 horas de porta aberta, né? Então as pessoas têm poucas possibilidades de estar conosco. Então nós criamos as conversas inventantes, são rodas de conversas temáticas, onde a gente abre a inventaria para receber as pessoas que queiram estar conosco e conversar. Bater um papo. Exatamente. Uma roda de prosa, isso, de acordo com um tema específico. Mediador, né? Então a gente traz alguém da área, né? Para poder mediar essas conversas. Então esse também era um projeto que eu tinha muita vontade de realizar para poder ampliar um pouco esse público que circula na inventaria e que convive conosco, né? Agora, ideias futuras, tem muitas, assim, sabe? Assim, eu sempre estou querendo trazer outras experiências com outras linguagens, com outros artistas, né? Com outros professores artistas, quase todos os nossos professores são artistas, né? Mas me falta tempo para organizar tudo isso também, por isso que eu disse que tem que se adequar um pouco ao momento, né, de vida e as possibilidades de realização. Mas tem muita gente fazendo coisa bacana nessa cidade, nessa área de arte e cultura. E não só na cidade, né? Acho que convites para trazer pessoas que estão aí pelo Brasil todo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa diferente, criativa, sabe? Que conversa muito bem com o que a gente propõe hoje dentro da inventaria. São muitas possibilidades, a gente tem que ir aos poucos, né, trazendo essas novas ideias. Você tem um traço na sua vida ali, um berço, né, na cultura, na arte, de uma maneira geral. A sua mãe também é ligada à literatura? Não, lá em casa sempre foi uma divisão de dois estímulos muito fortes. O meu pai com o conhecimento, né, com essa questão do livro, da leitura, da literatura, do estudo, e a minha mãe com o corpo, com o esporte. Então a minha mãe era a que jogava a gente dentro da professora de educação física, então é a que jogava a gente para o movimento, né, para o fazer. E o meu pai estimulava a gente a pensar, a conhecer. Era uma comunhão dessas duas coisas. Isso, então eu digo que a gente tinha ali dois núcleos, né, muito diferentes e muito complementares, o que foi muito bom para mim e para minha irmã como experiência de filhas, né? E é interessante porque quando eu olho hoje para a inventaria, eu priorizo os dois segmentos. Né? Assim, o que eu trago para as pessoas dentro da inventaria é o conhecimento através da arte, né? E a própria terapia através da arte, e me preocupa muito trazer experiências de corpo, né? Ainda que não esportivas, como era o nosso caso, mas experiências de se conhecer através do corpo, né? Quer dizer, descobrir um pouco quais são as memórias desse corpo, que é o que nós oferecemos hoje através do trabalho do Edinho com a dança e através do trabalho da Suzy com a massoterapia, né? É uma experiência de você... corporal, né? Exatamente, entender um pouco, né? Conversar, entrar em contato um pouco com esse
corpo que se expressa, né? E que a gente, às vezes, se perde um pouco nesse contato, né? Ou não dá tanta atenção para essa linguagem corporal. Thaís, nós finalizamos aqui. Quero te agradecer imensamente por estar aqui no programa Movimento e trazendo toda essa sua experiência de vida, a experiência de uma pessoa que está sempre pronta, ali de braço aberto, coração aberto para a cultura, para a arte, para esses movimentos em Uberaba. Obrigada, Evacira. Foi muito bom conversar, poder estar aqui e contar um pouquinho dessa minha trajetória em Uberaba. Muito obrigada. Eu entrevistei a Thaís Colos, produtora cultural de Uberaba, uma gestora e uma empreendedora também. Muito obrigada por sua companhia e até breve.